o Senhor dos reis e aquele que revela os mistérios. Aquele que revela os mistérios. Pois você conseguiu revelar esse mistério. Assim o rei pôs Daniel num cargo alto e o cobriu de presentes. Ele o designou governante de toda a província da Babilônia e o encarregou de todos os sábios da província. Além disso, a pedido de Daniel, o rei nomeou Mesaque e Abednego, Sadraque, Mesaque e Abednego, administradores da província da Babilônia, enquanto o próprio Daniel permanecia na corte do rei. E você diz amém. Pai, fala conosco. A voz é minha, mas a palavra é tua, Senhor. Que através da sua palavra nesta noite, o Senhor venha edificar, Senhor, o teu povo. O Senhor venha, meu Deus, falar com a tua igreja. Que o Senhor venha, meu Deus, revelar a tua vontade. Senhor, nesta noite, Pai, eu te peço, fale aos nossos corações. Enquanto a tua palavra está sendo ministrada, cerca essa igreja com anjos, anjos guerreiros, e coloque os anjos ministradores no meio da tua igreja. E que esta noite, Pai, seja derrotado todos os inimigos de Jesus. Amém. Para esta primeira noite profética, eu quero ministrar uma mensagem com o seguinte tema: 2026, Deus vai transformar crises em promoção. Eu quero liberar, Deus vai transformar crises em promoção. O capítulo 2 do livro de Daniel narra-nos uma história impressionante. Os versos em que nós lemos, do 46 ao 48, Daniel, ele está sendo promovido. Daniel está sendo exaltado, honrado. Mas na verdade, não era para Daniel estar vivenciando esse momento de glória. Na verdade, era para ser o dia da execução de Daniel. Não só de Daniel, mas também de seus amigos. Era para ser o dia da execução de todos os sábios do reino da Babilônia. Porque quando nós lemos o capítulo 2 na íntegra, e eu preciso falar um pouco do contexto do que aconteceu antes desta promoção. No capítulo 2, o rei Nabucodonosor, rei da Babilônia, ele teve um sonho perturbador. Um sonho que lhe tirou a paz. E ele levantou pela manhã tão perturbado,
com a visão que ele teve através daquele sonho, que a Bíblia diz que ele mandou chamar todos os sábios. Ele pediu para que todos os sábios estivessem em sua presença. E quando os sábios se apresentaram ao rei Nabucodonosor, ele então disse aos sábios: peço que me revelem o meu sonho. Alguém olha para Nabucodonosor e diz: mas qual foi o sonho para que possamos interpretar? Ele disse: não vou revelar. Eu quero que vocês falem qual foi o sonho que eu sonhei e me dê a interpretação, a revelação dele. Por quê? Porque ele só ia ter certeza que a revelação, a interpretação era certa se o sábio tivesse a capacidade de revelar o que ele sonhou. O que foi que ele viu? Naquele momento, há um silêncio na sala. Os sábios começam a olhar um para o outro. E não tem ninguém que lhe revele o seu sonho. Naquele momento, tomado pela ira, pela fúria, Nabucodonosor então deu uma ordem. E a ordem foi para executar todos os sábios daquela província. Uma vez que os sábios que se apresentou diante dele não revelou, então era para executar todos os sábios daquela província. E aí tem um detalhe, pergunte qual? Entre os sábios estava Daniel, Misael, Ananias e Azarias. Entre os sábios estavam os 4 amigos. Misael, Ananias e Azarias é Sadraque, Mesaque e Abednego. São os mesmos. Então Daniel e seus amigos estão correndo risco de vida. Quando o chefe da guarda foi até Daniel e disse que a qualquer momento aquela ordem seria executada, Daniel então pediu ao chefe da guarda para colocá-lo diante de Nabucodonosor. E ele disse a Nabucodonosor: me dê um dia para que eu possa revelar o teu sonho. Eu estou pedindo ao rei apenas um dia. Não execute os sábios. O rei então permitiu que Daniel se preparasse para se apresentar novamente à sua presença. Então Daniel agora ele está correndo risco de vida. Há uma crise no reino. Diga comigo, há uma crise no reino. O ambiente se tornou hostil. Há um momento de pressão extrema. E como é difícil você fazer alguma coisa diante da pressão. Porque geralmente as pessoas se perdem diante da pressão. Então nós temos aqui Daniel, seus amigos e todos os sábios correndo risco de vida. Nós temos um rei na corte perturbado. Nós temos aqui um sonho que precisa ser interpretado.
revelado. Parece ser um cenário de filme de suspense. Para aqueles que estão correndo um risco de vida, um filme de terror. Parece ser o cenário do fim. Então presta atenção. Aquele momento é o momento em que Deus está preparando para transformar a crise numa plataforma de exaltação. Só que Daniel e seus amigos ainda não sabem que Deus vai usar aquela crise para transformar em uma plataforma de exaltação. Eles estão diante da crise. E na crise, eles não sabem o que Deus está preparando. Deixa eu te falar uma coisa. Não se desespere. Não se desespere diante das crises. Mesmo que você não esteja vendo o livramento, saiba que Deus está no controle. Olha para essa pessoa e diga assim: mesmo que você não veja o livramento, Deus está no controle. Nós temos aqui uma crise que homem nenhum resolve. Sábio nenhum teve a capacidade de resolver. Os sábios falharam. Há um decreto de morte que já foi liberado. Ele só foi adiado pelo pedido de Daniel. Então presta atenção. O primeiro ponto que eu quero chamar a sua atenção aqui é que Daniel não se desespera. Repita comigo: Daniel não se desesperou. Projeta para mim capítulo 2, versículo 14. Vamos ver o que Daniel fez. Aqui tem algumas lições importantes para este primeiro semestre de 2026. Arioque, o comandante da guarda do rei, ou o chefe da guarda, saiu para matar os sábios da Babilônia quando Daniel se dirigiu a ele com sabedoria e bom senso. Diga: sabedoria e bom senso. Diga de novo: sabedoria e bom senso. A minha oração é que Deus nos dê sabedoria e bom senso nesse primeiro semestre. Quantas pessoas perdem grandes oportunidades por falta de sabedoria e porque não age com bom senso? Bom senso é bom e cabe em qualquer lugar. Então Daniel, ele age com sabedoria e com bom senso. Projeta o versículo 15. Ele perguntou a Arioque, oficial do rei, por que o rei emitiu um decreto tão severo? Arioque explicou então o motivo a Daniel. Diante disso, Daniel foi pedir ao rei que lhe desse um prazo, e ele lhe daria a interpretação. Agora presta atenção. Daniel voltou para casa, contou o problema a seus amigos, contou o problema aos seus. Segunda lição para este primeiro semestre de 2026: se for para contar o problema para alguém, conta para quem é amigo de verdade. Para de ficar falando das suas crises, dos seus problemas para qualquer um. Mal conhece a pessoa. Encontrou ali na rua, na loja, sei lá onde, no shopping, no mercado, e já quer contar a vida, quer contar o problema. Não.
Se for para falar dos problemas, fala para quem é amigo de verdade. Se for para fazer algum desabafo, faça com quem é amigo de verdade. Faça com quem tem um código de lealdade com você. Para quem que ele conta? Para Ananias, para Misael e para Azarias. Ele contou para Sadraque, Mesaque e Abednego. E presta atenção, olha o verso 18. E lhes pediu que rogassem ao Deus dos céus, que tivesse misericórdia acerca deste mistério, para que ele e os seus amigos não fossem executados com os outros sábios da Babilônia. Olha para cá. Ele conta o problema para os amigos, e no verso 18 ele está pedindo oração para a situação. Eu vou repetir. Ele conta o problema para os seus amigos, e na sequência ele pede oração para aquela situação. Só conte o seu problema para quem vai orar com você. Primeiro semestre de 2026, a lição mais preciosa é: se for para contar os seus problemas para alguém, conta para quem vai dobrar o joelho com você. Conta para quem vai orar com você. Porque contar problema para quem não vai orar, é perigoso sair da sua casa e fofocar. É perigoso sair da sua casa e falar assim: ih, o fulano lá está lascado. Ih, a casa caiu. Porque tem pessoas que não é amigo. Porque quem quer ver seu mal não é teu amigo, ele é teu inimigo. A gente tem que aprender a separar quem é amigo, quem é neutro e quem é inimigo. Porque nessa vida, nos relacionamentos, nós vamos nos deparar com amigos, com pessoas neutras, que não dá para chamar nem de colega, e com inimigos declarados. Sabe qual é o problema? O problema é o neutro, que não é nem amigo e nem inimigo. Cuidado com os neutros que parecem inofensivos também, porque o neutro joga dos dois lados. Quem está entendendo isso aqui? Olha para essa pessoa e olha e pergunta: você está entendendo isso? Vamos orar, meus amigos. Vamos clamar pela misericórdia do Deus dos céus. Vamos orar para que Deus transforme essa sentença de morte em testemunho de vida. Eu quero declarar que toda sentença de morte, Deus vai transformar em testemunho de vida. Ah, não, vou liberar de novo, vou sentir graça. 2026, Deus vai transformar sentença de morte em testemunho de vida. Aleluia! Eles então foram orar, foram falar com Deus, foram colocar aquela situação diante do Senhor. E presta atenção: o que dois concordam na terra. Só que naquela sala de oração não tinha dois, tinha. Naquela sala de oração não tinha dois, tinha 4. Aleluia! Tudo que dois concordam na terra está concordado no céu. Olha o que Deus vai fazer no verso 19. Então o mistério foi revelado. O mistério foi a Daniel em uma visão de noite. Daniel louvou ao Deus dos céus. Então o que está acontecendo aqui no verso 19?
Aqui no verso 19, Deus está respondendo a oração. Eu quero declarar que Deus vai responder as suas orações nesse primeiro semestre. Deus vai responder as suas orações. O mistério foi... Só que presta atenção. Antes de Daniel ir ao rei, verso 19, o texto vai dizer na parte final: Daniel louvou ao Deus dos céus. Quando Deus te responder, não sai emocionado não. Do mesmo jeito que orou pedindo, dobra o joelho para orar agradecendo. Ele foi falar com Deus, ele foi louvar a Deus. E olha a oração de Daniel, verso 20. Louvado seja o nome de Deus para todo sempre. A sabedoria e o poder a ele pertence. A sabedoria e o poder a ele. Sabe o que Daniel está fazendo aqui? Ele está reconhecendo a soberania de Deus. Ele está reconhecendo que a sabedoria vem de Deus, que o poder vem de Deus. E é tão forte isso que no verso 21 ele vai dizer: o Senhor é aquele que muda os tempos e as estações. Ele muda as épocas, ele muda as estações, destrona reis e os estabelece, dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos que sabem discernir. Sabe quem está falando aqui? Ele está dizendo assim, ó: o Senhor é aquele que está no controle. Se o Senhor é aquele que muda épocas, se o Senhor é aquele que muda estações, aquela estação poderia ser de morte, mas na noite anterior eles orou ao Deus que muda estações, o Deus que muda decretos, o Deus que altera o tempo. O que ele está fazendo aqui? Ele está honrando a Deus. Ele está honrando a... E presta atenção. Projeta o verso 22, filha. Olha a continuação da oração dele. Revela coisas profundas e ocultas. É por isso que 2026 é o ano profético de Daniel. É o ano das revelações de Deus. Por quê? Porque somente Deus revela coisas profundas e ocultas. Conhece o que jaz nas trevas e a luz habita com ele. 23. Eu te agradeço e te louvo, ó Deus dos meus antepassados. Tu me deste sabedoria e poder, e agora me revelastes o que te pedimos. O que te? Você percebeu que ele não disse o que eu te pedi? Ele está reconhecendo: Senhor, eu não orei sozinho. Senhor, eu não orei sozinho. Eu tive um grupo de amigos que dobrou o joelho comigo. Eu tive um grupo de amigos que clamou comigo. Nós precisamos reconhecer quando pessoas nos ajudam a orar, quando pessoas intercedem conosco. O que te pedimos? Revelaste-nos o sonho do rei. Então Daniel foi até Arioque, a quem o rei havia designado para executar os sábios da Babilônia, e lhe disse o seguinte: não execute os sábios, leva-me ao rei.
e eu interpretarei para ele o sonho que ele teve. Presta atenção. Eu imagino Daniel saindo de casa naquele dia. Eu imagino Daniel chamando o Sadraque, o Mesaque e o Abednego. Meus amigos, Deus ouviu. Ouviu. Deus me revelou o tal sonho do rei. Eu imagino os amigos respirando aliviado. Por quê? Porque aquele dia era para ser o dia da morte. Diga comigo, aquele dia era para ser o dia da morte. Olha o verso 27. Daniel respondeu: nenhum sábio, nem encantador, nem mago, nem adivinho é capaz de revelar ao rei o mistério sobre a qual perguntou. Mas existe um Deus nos céus. Não, ele está dizendo: nenhum sábio, nenhum encantador, nenhum mago teve o poder de revelar o que o rei sonhou. E na sequência ele poderia dizer: mas eu posso. Eu tenho capacidade. Não. Mas existe um Deus. Existe um Deus nos céus que revela mistério. Ah, esse Deus dos céus. Quando você começar a viver milagres, quando você começar a viver providência, livramento, quando você começar a viver, não esqueça desta frase neste ano de 2026, e não tenha vergonha. E dizer: existe um Deus. Nem mesmo quando você estiver diante de uma autoridade, olhe para a autoridade como ele está olhando para Nabucodonosor e dizendo: existe um Deus nos céus. Sabe o que ele está dizendo? Existe alguém que é maior que eu, existe alguém que é maior que você. Existe um Deus no céu. Não esqueça, não. Este ano você vai dizer essa frase diante de gente importante. Este ano você vai dizer essa frase diante de advogado. Você vai dizer essa frase diante de juiz. Você vai dizer essa frase diante de médicos. Você vai dizer essa frase: existe um Deus nos céus que faz. Existe um Deus nos céus que faz. Existe um Deus nos céus que é. Existe um Deus nos céus que revela. Existe um Deus nos céus. É como o salmista disse: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente. O salmista também disse: Deus está no meio dela. O salmista também disse: Deus faz. Ele quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo. Então não esqueça que Deus é, que Deus está e que Deus faz. O Deus dos céus. Aí ele vai dizer: ele me mostrou. Ele mostrou ao rei Nabucodonosor o que acontecerá nos últimos dias. O sonho e as visões que passaram pela tua mente quando estava deitado. E o sonho foi o seguinte: você sonhou com uma estátua, né? Eu imagino o Nabucodonosor regalando o olho,
Porque ele não falou para ninguém um sonho. Sonhou com uma estátua grande, não foi? Sonhou com uma estátua com cabeça de ouro, né? Sonhou com uma estátua com peito de prata, né? Sonhou com uma estátua, né? Com meio de bronze, perna de ferro, pés de barro misturado com ferro. Olha o rei Nabucodonosor com o olho estralado. É isso mesmo. Você sonhou com uma estátua feita de vários materiais, né? Sim. Então aí vai a revelação. Cada parte dessa estátua é um reino. Cada parte dessa estátua é um império que vai se levantar. A cabeça é o quê? A cabeça é o teu reino. É o teu império. Da Babilônia, que é o maior de todos. E depois, a prata é o medo persa. É a Pérsia que vai vir depois de ti. E o bronze é a Grécia que vai dominar por um tempo. E depois, o ferro é Roma que vai vir aí. E aí nós poderíamos fazer uma conexão com Cristo, porque Cristo nasce no Império Romano. E os pés de ferro misturado com barro fala de um reino fraco, ferro, barro, fala de um reino forte, ferro, e um reino fraco, barro. Fala de um reino dividido, que é o reino que nós estamos vivenciando. Aí ele disse: só que no teu sonho tinha uma rocha que vinha e quebrava tudo, né? Que batia no meio das pernas, derrubava tudo, não foi? Foi. É que vai vir um reino que será eterno. Vai surgir um reino, e essa pedra que corta sem mãos é um reino que é o reino de Deus, que é indestrutível, é eterno, vai vir. Aleluia. É ele dizendo: os reinos passarão, mas o reino de Deus permanece. Aleluia. Eu disse que aquele dia era para ser dia do quê? Aquele dia era para ser dia do quê? Era para ser de morte. Só que quando Daniel, ele revela, interpreta, deixa Deus usar. Não, ele está deixando Deus usar ele para falar com o rei. Deixa eu te falar uma coisa. Deus não vai te usar só para gente simples esse ano. Vou liberar. Deus não vai te usar só para gente simples. Este ano eu quero liberar. Deus vai te usar para gente que se acha importante também. Esse ano Deus vai preparar oportunidade para te colocar diante de gente importante. Sabe por que algumas pessoas perdem grandes oportunidades? Porque diante de gente grande, você acha que não tem capacidade. Daniel, a confiança dele estava totalmente em Deus. É por isso que ele se manteve firme diante do rei. Quem está entendendo isso aqui? Então, quando surgir grandes oportunidades, mantenha a postura. Olha para essa pessoa e fala: diante de grandes oportunidades que Deus vai preparar para você esse ano,
Mantenha a postura. Aquele dia para ser dia de morte. Mas quando Daniel termina, verso 46, o rei se prostra. Você consegue imaginar a cena, o rei caindo na frente de Daniel? Não, você consegue imaginar o rei do maior império daquela época se prostrando diante dele? Olha o verso 46. Então o rei se prostrou. Ele estava reconhecendo a autoridade espiritual que estava sobre Daniel. Vou liberar. Nesse primeiro semestre de 2026, se mantenha firme e leal ao Senhor, porque vai ter pessoas que vai reconhecer a autoridade espiritual de Deus na sua vida. Aleluia! Vai ter gente que vai reconhecer que sobre a tua vida existe um Deus. Oh, glória! Eu estou sentindo uma graça aqui. Quem está sentindo aí também? Então faz aquele barulho que o diabo não gosta. A Bíblia vai dizer no verso 46 ao 48 que o rei começou a dizer: o seu Deus é Deus dos deuses. O seu Deus, Ele é Rei dos reis. Ele trouxe ofertas. E a Bíblia diz, no verso 46 ao 48, que ele encheu Daniel de presentes. Daniel está recebendo o quê? Você recebe presente de quem quer te matar? É porque no coração de Nabucodonosor a sentença já mudou. Porque até aquele momento ele estava dizendo: vai morrer, vai morrer, vai morrer, mas agora traga os presentes. O texto vai dizer que ele cobriu Daniel de presentes. Não foi um, não foi dois, não, foi presentes. Diga comigo, foi presentes. Presta atenção. Já estou caminhando para encerrar. Você está preparado para receber presentes? Não, tem gente que não quer ganhar, mas eu levanto as minhas duas mãos. Você está preparado para receber presente? Porque até para receber presente a gente tem que saber ganhar presente. Tem pessoas que quando vai ser presenteado ele fica: não precisava, não tinha que se preocupar. Você nunca vai ouvir essa frase da minha boca. Porque se tem alguém que sabe receber presente, sou eu. Você nunca vai me ouvir: não precisava. Precisava. Deus está te usando para isso. Presta atenção. Olha só. Esses dias eu fui numa loja e eu fui comprar um microfone para gravar os vídeos, de chamada, de culto, aquela coisa toda. E do lado tinha uma outra loja de bijuterias. E eu vi um cordãozinho, pulseira. E quando eu vi aquela pulseira, eu fiquei olhando assim. Perguntei o valor. Valor baixo, uma bijuteria. O rapaz falou assim para mim: não, ela é de aço. Eu falei: não, mas ela vai escurecer. Não, se molhar vai estragar.
Não, isso aí é de aço inoxidável, não sei o quê. Quando eu peguei na mão, uma voz falou no meu coração: não compra isso. Mas Deus não falou para mim não comprar porque é pecado ou coisa do tipo, porque não é pecado. A voz concluiu dizendo para mim assim: ó, eu vou te dar uma de ouro. Aí eu fiquei assim, entrei no carro e falei para minha esposa: não, eu não comprei não, Deus vai me dar uma. Foi ou não foi, amor? Uma semana depois, um filhão meu chegou em mim e falou assim, aqui da casa: pastor, eu estava num culto, Deus falou comigo. Falou o quê, filho? Ele com um negocinho de veludo assim: Deus mandou te dar essa pulseira. Eu olhei para ele: é mesmo, filho? Ah, filho, obrigado, filho. Deus falou que ia me dar. Eu não falei. Não precisava, filho. Não, se foi Deus que falou com ele. Está aqui. Glória! Você está preparado para viver isso? Vai ter gente que vai chegar em você e falar assim: olha, eu senti de Deus de dar isso aqui. Oh, meu coração queimou para fazer isso aqui. Não, estou liberando, vai acontecer na sua vida isso. A Bíblia diz que Nabucodonosor o cobriu de... Mas presta atenção, o texto vai dizer: e o colocou num cargo alto. Ele foi nomeado como governante ou governador de província. Aquele dia seria o dia da... Mas Deus decidiu transformar no dia da promoção. 2026. Deus vai transformar crises. Eu vou liberar isso para quem está recebendo de verdade. Deus vai transformar crises em promoção. Aleluia. Só que presta atenção, verso 49, para mim encerrar a mensagem. Quem quer que eu encerre, fala amém. Quem quer que eu continue a falar glória? Daniel, antes de sair, olhou para o Nabucodonosor e falou assim: Nabucodonosor, posso fazer um pedido? Fale. Eu não posso ser nomeado sozinho. Além disso, a pedido de Daniel, o rei nomeou Sadraque, Mesaque e Abidnego administradores da província. A pedido de quem? É Daniel dizendo: eu não orei sozinho. Teve um Sadraque, um Mesaque, um Abidnego que orou comigo. Eu não posso ser honrado sozinho se eu não orei sozinho. Os meus amigos têm que ser honrados também. Você está preparado para honrar os amigos de verdade? Porque na hora que Deus começar a te exaltar, não esquece de quem orou com você, não. Não esqueça de quem intercedeu com você, não. Aqui Daniel está revelando o caráter dele. Sabe o que o caráter dele está dizendo? Eu não sou um ingrato. Sabe por que tem muita gente que tem hora que ele sobe, mas daqui a pouco a queda é terrível? É porque para subir, ele conta com apoio, ele conta com oração, ele conta com intercessão.
E quando ele chega no topo, ele esquece de puxar os amigos, ele esquece de honrar quem orou, ele esquece de todo mundo. Esse ano não faz isso não. Lembra do Sadraque, lembra dos Mesaque, lembra dos Abednego também. Eu vou, mas você vai comigo. Não, eu quero três aqui. Vem você, José Jorge, vem. Sabino, vem aqui. Para tudo aí na escada aí, para. Pastor Alcides, vem também. Isso, fica ali, tudo na escada, fica tudo na escada. Esse homem da glória tá mal, hein? Daniel fez isso aqui, ó. Hoje eu te nomeio governador da Babilônia. Obrigado. Mas é o seguinte, Nabucodonosor, esse feito aqui não foi sozinho. Eu não orei sozinho. Eu não pedi sozinho. Eu não chorei sozinho. Teve quem chorou comigo. Não tem como nomear como administrador da província os meus amigos? Sim. A partir de hoje, Sadraque, Mesaque e Abednego será nomeado administrador de províncias. Só que a gente está falando de um reino sério. Tem um escrivão ali, tem um oficial ali, que está tendo que escrever tudo. Porque naquela época existia as crônicas. Tudo que o rei fazia, todos os seus feitos e suas palavras tinham que ser anotada. É como uma reunião de igreja que tem que ter a ata. Está sendo feita uma ata. Olha o nome dos meninos lá, ó, sendo colocado. Não é só o nome de Daniel que está indo para o diário oficial. É o nome dos amigos também. É Daniel falando: eu subo, mas você sobe comigo. Olha o Daniel chegando em casa, Meus amigos, tudo bem? E aí, Daniel, como foi? Foi top. A gente vai morrer hoje? Hoje não é dia de morte. Mas conte o que aconteceu. Vem cá, meus amigos. Cá. Eu fui honrado. Eu fui nomeado. Eu fui exaltado. Mas para assumir esse cargo eu não vou sozinho não. Eu vou com vocês também. Vocês sobem comigo também. Eu não subo sozinho. Quem orou comigo sobe também. Quem intercedeu comigo sobe também. Orabás. Uribicalamandarabarash. Por quê? Porque essa porta eu não atravesso sozinho. Essa porta, meus amigos, vocês atravessam comigo também. Olha para um amigo que está perto de você aí e fala assim: eu subo, você sobe também. Orabás, Uribicalamandai. Fala: eu passo pela porta do milagre e você passa também. Orabá, Uribicalamandarabás, Uribicalabai. Fala: eu vou ser honrado e você vai ser honrado também. Fala, Orabara, Suribikalamandai. Se prepare, porque começa um tempo novo, começa uma estação nova, e nessa nova estação você não sobe sozinho. Você vai ter quem sobe com você também.
O seu comércio vai prosperar, mas dos seus amigos também. Teu ministério vai ser alavancado, mas os ministérios dos seus amigos também. Como é bom ter amigos leais. Como é bom ter gente fiel perto da gente. Como é maravilhoso quando nós temos pessoas que podem se alegrar com a gente. E eu digo que isso é raro nos nossos dias. Vivemos em um tempo competitivo, onde as pessoas querem ver todos bem, menos melhor que você. Porque enquanto está abaixo de você, ou quase no mesmo nível, você tolera a amizade. Mas quando sobe um degrau acima, o demônio da inveja toma conta do seu coração. Não pode ver ninguém sendo exaltado, sendo honrado, que a tua alma já fica perturbada. Se você sente isso quando você vê seus amigos crescendo, é porque tem um demônio morando dentro de você. Porque quando a gente tem um Espírito Santo, o sentimento é de alegria. Que alegria! Que bom que você está prosperando, que bom que você está crescendo, que bom que você está avançando, que bom. Você está preparado para viver isso esse ano? Você não vai crescer sozinho lá na sua casa. Sua família vai crescer junto com você. Você pode ter poucos amigos, mas os poucos amigos vai crescer com você também. Daniel não tinha uma multidão de amigos, mas ele tinha um Sadraque que ele podia contar. Ele tinha um Mesaque que ele podia contar. Ele tinha um Abdenego que ele podia contar. Obrigado, filhos. Obrigado. Obrigado. Quero declarar que esse ano você vai ter com quem contar. Ah, não, eu estou liberando. Esse ano você vai ter com quem contar. Fica de pé comigo. Quantas pessoas que infelizmente não conseguem ser como Daniel. A gente começa a entender por que Daniel era grande. Porque quando ele era abençoado, ele queria também abençoar outros. Como pastor, eu cansei de ver pessoas que chegou arrebentado, quebrado, apagado. Pessoas que depois que chegou foi honrado. Pessoas que pediu oração, mandava mensagem de madrugada. Ora por tal negócio, ora para isso, ora para aquilo. Oramos. Você sabe que é chegar aí no monte e orar por alguém? Devido à urgência que aquela pessoa tinha. Aí quando
quando prosperou, quando venceu na audiência, na outra semana, aparecia lá no grupo da igreja: fulano saiu. Não mandou mensagem. Sabe como que fica a cabeça de um pastor? Em parafuso. O que eu fiz? Será que eu fiz alguma coisa? Contou testemunho ontem. Mandou mensagem que a gente recebe mensagens do tipo: quero agradecer o tempo, porque quando eu estava na pior, as mensagens na igreja me levantou. Hoje eu estou tão melhor, mas agora eu decidi sair porque o meu ciclo se encerrou aí. Ninguém é obrigado a ficar em lugar nenhum. Cristo não veio para aprisionar, Cristo veio para te dar liberdade. Mas sabe o que eu vejo? Pessoas que infelizmente não sabem honrar. Outros que teve a sua sede, foi matada a sua sede na fonte que você bebeu, e antes de sair, você fez questão de sujar a fonte para o próximo que ia beber. Nunca suje a fonte que matou a tua sede. E eu estou usando a minha experiência porque eu sou pastor, mas isso pode ter acontecido com você. Pessoas que você estendeu a mão, pessoas que você ajudou, abriu porta, pessoas que você empregou lá no seu trabalho, porque chegou arrebentado, devendo aluguel, e você foi lá e empregou. 6, 7, 8 meses depois estava te processando, te levando na justiça. E eu posso te falar uma coisa? Com esses você não precisa se preocupar, porque gente injusta não prospera nunca. Gente injusta vai estar sempre na pior. A lei da semeadura é implacável. Só que esse ano é o ano de ser como Daniel. É o ano de Daniel. Eu cresço, mas você cresce também. Eu sou honrado, mas você vai ser honrado também. Eu subo, mas você sobe também. Teu coração está preparado para esse tempo? Olha para essa pessoa e fala: é só o primeiro dia. Fala assim: ó, muitas outras mensagens, palavras proféticas serão liberadas ainda. Mas presta atenção, eu preciso orar. Você que talvez está vindo de um tempo de crise, de incerteza, porque na noite anterior foi uma noite de incerteza para Daniel. Um dia antes foi um tempo de muito medo. Por quê? Porque eles não tinham solução, eles não tinham Talvez você está vindo desse tempo de incerteza, não sabe como vai ser o primeiro semestre. Só você que está passando por isso. O altar está aberto para você.